Caros alunos, sobre o Tratado da Graça. Hoje vou gravar com vocês o primeiro vídeo sobre o conteúdo da aula sobre a graça. As matérias que eu não vou gravar porque já foram dadas em sala de aula. Então hoje eu vou falar sobre a graça no Novo Testamento, os antecedentes bíblicos do conceito de graça. Uma pequena introdução. O Antigo Testamento já reconhecia Deus como amor misericordioso e perdoador. Mas é no Novo Testamento, ou seja, a partir do fato Cristo, que permite compreender qual seja a largura, a extensão e a altura e profundidade do desígnio divino da salvação. Os dois grandes teólogos do Novo Testamento é João e Paulo. Ambos aprofundaram Paulo mais e ampliaram a mensagem sinótica, a partir dos quais o cristianismo criará o conceito de graça na categoria-chave de sua compreensão ao longo da história. Então, vamos partir dos sinóticos. Nos sinóticos nós encontramos 3 pontos fundamentais que já nos ajudam a entender o que é a graça. O primeiro ponto fundamental é justamente o reino de Deus na pregação de Jesus. João Batista pregou a penitência e a conversão. Convertei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mas com Jesus Cristo acontece uma novidade absoluta. Na sua pregação, tem caráter exclusivamente salvífico e é silenciado sobre o castigo, etc., muito presente no Antigo Testamento. Na realidade, Jesus reitera seu programa fixado unicamente na obra da salvação, no qual só há palavras de graça. À base dessa novidade capital, de anúncio de salvação, as palavras do reino se destacam. Em primeiro lugar, a absoluta gratuidade do mesmo. E depois, em segundo lugar, a urgência de uma decisão inadiável por parte dos ouvintes. Depois, a parábola do lavrador paciente mostra que este não pode fazer crescer a semente, mostrando que o reino é seguro, independente da pessoa e dos cuidados do homem, como também inesperado e generoso, certo? Ao homem cabe aguardar o reino. As parábolas do grão de mostarda e do fermento comparam o reino como estágio final dos 2 processos nelas aludidos, árvore, massa, fermento. O que se busca aqui é o contraste entre o tamanho mínimo do início e a grandeza desmensurada do término. Desse modo, ambas as parábolas ilustram o milagre do que se torna extremamente grande a partir de extremamente pequeno. Ou seja, aquele minúsculo grupo de 12 apóstolos que seguem Jesus é o germe da comunidade escatológica universal. Aqui nós temos o mistério do reino, cuja revelação é dada aos discípulos, Marcos 4:11. Depois, outras parábolas que pressionam a decisão, isto é, se o reino se realiza em Jesus Cristo, se concretiza em Jesus Cristo, então isso implica a resposta humana. Supondo-se que Deus resolveu gratuitamente, livremente, que este é o momento no qual chegou a salvação, que ilumina o mundo. O homem deve estar à altura e responder devidamente. Ok? Depois, na parábola da figueira, fica evidente que já chegou o tempo previsto. E se o dono da vinha não arranca a figueira, é por pura condescendência que suspende a decisão já tomada e agora renovada por misericórdia. É pura graça de Deus. A parábola das 10 virgens evidencia que o prazo é improrrogável. E agora, na parábola do mordomo astuto, o Senhor louva o proceder do mordomo porque este percebeu rapidamente a extrema gravidade do momento em que se encontrava e soube reagir com decisão para salvar-se do desastre. Louva porque reconheceu que era importante aderir, era importante reconhecer a graça no presente. Resumo, mesmo que o reino seja pura graça e sua iniciativa diga respeito a Deus, o homem é livre diante desta oferta, deve acolher responsavelmente o que ela contém. Portanto, aqui já entra 2 palavras fundamentais dos tratados da graça: graça e liberdade.
Depois, um segundo ponto, o seguimento de Jesus Cristo. Aqui serei breve. É um requisito universalmente exigido. Marcos 8, 34, 38, Lucas 9, 23. E depois, a incondicionalidade e a prioridade absoluta do seguimento. O seguimento incondicional, prioridade absoluta. Claro, se a salvação se realiza plenamente em Jesus Cristo, aqui é adesão incondicional, prioridade absoluta no apego afetivo a Ele. E depois a necessidade da renúncia. Quem não for capaz de agradar pai, mãe, mulher, filho por causa de mim, não é digno de mim, disse Jesus. E aqui a fé tem a ver com o seguimento. Exatamente por isso, por falta de fé, em Nazaré Jesus não fez nenhum milagre. Então a fé comporta um elemento de adesão pessoal. A fé não é uma fé qualquer, é a fé no que é pregado e passa pela fé do pregador. A fé no pregador. Aliás, a fé do pregador. Depois, último passo, o Deus de Jesus é Abá. Para Jesus, Deus é Abá, Pai. Manifesta assim uma familiaridade escandalosa. A atitude do homem diante de Deus deve ser a da criança diante do seu pai. É o protótipo do desvalimento, da necessidade absoluta do pai para sobreviver. As 3 parábolas do perdão de Lucas 15 são outras parábolas da predileção de Deus pelos pecadores. Qual é o denominador comum? Deus ama os menos dignos de serem amados, porque são os mais necessitados do seu amor. Os mais amados são os menos amáveis, porque Deus ama como cria, ou seja, do nada. Com efeito, Lucas 15 encerra com a parábola do filho pródigo. Mais exato é a parábola do amor ilimitado do Pai. O que se coloca em ênfase aqui é a disponibilidade do pai para com o perdão e acolhida que contrasta com a atitude do filho mais velho. Palavra-chave: paternidade, filiação, fraternidade. O filho será sempre filho e não servo. O homem consegue a sua salvação no retorno à casa do pai, ansioso por perdoar e acolher em seus braços o que havia deserdado do lar. Jesus apresenta estas parábolas como resposta aos que se escandalizavam do modo familiar como ele tratava os pecadores. Há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que 99 que não precisa, porque já estão na graça de Deus. Assim terminamos esta